Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Um vídeo um pouco audacioso, convenhamos, mas para não deixar esse clima, esse tom, né, quero dar duas advertências logo de cara. A primeira advertência: eu não sou a pessoa mais qualificada para estar fazendo esse vídeo, eu confesso. Claro, existem pessoas muito mais experientes, que conhecem muito melhor o pensamento do professor Olavo de Carvalho, e que poderiam fazer um vídeo como esse com muito mais qualidade, com muito mais profundidade. Só estou fazendo isso para mim, que gosto de acompanhar o conteúdo do professor Olavo mais voltado para essa vertente. Eu gostaria de encontrar um conteúdo como esse, certo? Que não é bem uma espécie de... vocês vão ver, não vou aqui descrever em profundidade qual é o pensamento religioso do professor Olavo, mas estou fazendo meio que um apanhado, né? Uma espécie de antologia do pensamento religioso do Olavo. Estou reunindo aqui, principalmente na descrição do vídeo, as principais obras, os artigos, tudo que tem a ver com o pensamento religioso do professor Olavo, certo? Porque eu, particularmente, eu conheci o professor Olavo, né? Tive contato com a obra do professor Olavo em 2012, junto com o meu processo de conversão, por conta de alguns amigos aqui de Conquista, certo? Que eram, inclusive, meus catequistas de Crisma. E aí foi com o mínimo, né? Tá aqui, né? O mínimo. E daí eu percebi como eu era, de fato, um idiota e o que eu precisava fazer para deixar de ser, que era continuar lendo, continuar estudando. Daí em 2018, eu comecei o COF, né, fiz alguns cursos avulsos e tal. Não fiz o COF de cabo a rabo, né, não dá para fazer realmente, mas assisti uma série de aulas, né, sequenciais, e depois eu fui saltando algumas aulas, né, fui buscando por temas, enfim, né, tenho acompanhado. Agora, de tudo que o professor Olavo de Carvalho produziu e tem falado, o que mais me chama a atenção, o que mais me faz buscar mais é quando o professor Olavo fala de religião e de simbolismo, certo? Então, por isso que é aquilo que eu tenho estudado, é aquilo que eu posso estar, né, meio que com um trabalho de formiguinha, uma coisa pequena, mas tentar contribuir aí com o assunto. Outra coisa que me motivou a fazer esse vídeo foi ver também uma série de injustiças que cometeram aí na internet, né? Colocaram no YouTube alguns vídeos falando do pensamento religioso do professor Olavo, mas de forma totalmente deturpada. E assim, não vou dar ibope, nem quero começar uma intriga aqui com esse pessoal, não. Só vi, achei ridículo e eu pensei, não, vamos tentar fazer o contrário. Né? Deixa eu fazer aqui a parte que me toca, né? Enfim. A segunda advertência é: o próprio professor Olavo nunca quis ser pregador de religião. Nunca quis ensinar doutrina para ninguém, nunca quis ensinar teologia para ninguém. Ele deixava isso claro nas suas aulas, ele sempre tocava nesse assunto. O negócio dele é filosofia, certo? E por conta disso, não tinha como ele deixar de tocar em alguns assuntos que acabavam falando sobre a estrutura da realidade, sobre cosmovisão, sobre simbolismo e sobre aquilo que era a sua própria cosmovisão, certo? Que era embebida de catolicismo, porque o professor Olavo, ele era católico. E ele ainda conta, é muito legal, eu vou falar melhor sobre esse livro no final do vídeo, mas eu tenho que fazer propaganda desde já, né? O Saber e o Enigma. Foi o primeiro livro póstumo do professor Olavo. Ele ajudou a organizar, né, antes de falecer, mas o livro só foi publicado depois. E aqui ele conta como foi seu processo de conversão. E ele diz que ele, na verdade, ele sempre foi católico, porque mesmo quando ele passou pela Tariqa do João, ele não precisou se converter formalmente. Essa era uma das que não precisava de uma conversão explícita. E aí ele sempre teve, né, a visão católica de mundo, claro, passando por caminhos tortuosos, né? Quem nunca? Né? Mas ele teve uma conversão efetiva, né, com o tempo, com seus estudos, depois que ele saiu da Tariqa e tal. E em 2010, ele já conhecia o padre Paulo Ricardo. O padre Paulo tem participação
ativa em muitos dos cursos do professor Olavo. É muito legal a gente estar ouvindo um curso e aí de repente tem um aluno que levanta, né, e começa a falar alguma coisa, fazer um comentário, fazer uma pergunta, e peraí, eu conheço essa voz. Né? Aí depois que ele termina de falar, o professor Olavo responde: ah, muito bom esse comentário aí do padre Paulo Ricardo. Eu, opa, tá vendo? Eu sabia que eu conhecia essa voz. Então o padre Paulo estava lá desde muito tempo. Né? Então conheceu o professor Olavo, foi aluno, se aproximou dele. Inclusive tem uma foto famosa que circulou na internet aí pouco antes do falecimento do professor Olavo, do padre Paulo fazendo uma visita a ele. Né? Tá lá o padre Paulo, o professor Olavo sentado, né? A Roxane, a esposa do Olavo, do lado, e o médico, que eu não sei o nome, do outro lado. Então eles eram muito próximos. E aí, ao que chegou aos meus ouvidos, em 2010 foi quando, por intermédio do padre Paulo Ricardo, o professor Olavo voltou a receber os sacramentos. Tá? Então essas informações são muito importantes. Tanto a gente saber o que ele passou, né, por onde ele andou, certo? Quanto quando ele saiu e quando ele retornou de fato a receber os sacramentos. Né? Quando diz assim, né, eu entendo que confissão e Eucaristia, certo? Sem falar que tem também, né, imagens dele naquele filme, né, do Josias Teófilo, Jardim das Aflições, dele rezando o texto, né, numa igreja, assistindo missa. Tá? Tem hangout do professor Olavo com o padre Paulo falando sobre o Concílio Vaticano II, certo? Além das coisas que eu vou mencionar aqui nesse vídeo. Tá? Essas informações são só para a gente ter uma espécie de apanhado histórico de como foi sendo construído o pensamento religioso do professor Olavo. Tá? Porque apesar de não ser teólogo, não ser pregador de religião, não querer ensinar doutrina para ninguém, ele tinha uma forma de pensar a religião, certo? E isso é muito importante. Essa forma do professor Olavo pensar é muito importante para que a gente compreenda não só a sua filosofia, certo? Mas outros assuntos que ele quis nos ensinar, que ele acabou nos ensinando. Porque ele mesmo disse na aula 300 do COF, as aulas da 300 até a 303 são aulas assim fantásticas, as minhas favoritas. Eu já ouvi essas 4 aulas umas 4 vezes, cada uma. E aí já fica a dica, tá? Ele fala que o tema do simbolismo é um tema realmente extremamente importante, tanto para católicos quanto para protestantes. E nós cristãos, né, as duas vertentes, abandonaram esse tema. E há muitos anos, um dos temas favoritos dele, um dos temas de maior interesse do professor Olavo. Logo, entender o pensamento simbólico, religioso do professor Olavo vai ajudar muito no estudo daqueles que se interessam por esse assunto. Tá? Então fica aí a dica. Mas enfim, né, qual é de fato o conteúdo desse vídeo? O que eu quero trazer para vocês? Além dessas informações que eu já trouxe, que eu já coloquei aqui, eu quero deixar aqui essa espécie de antologia do pensamento religioso do professor Olavo. O que isso quer dizer? Está aí na descrição do vídeo uma série de links de artigos em que o professor Olavo tratou sobre o assunto religião, cristianismo, tá? Claro, os que eu tenho acesso, né? Os que eu li, certo? Podem ter alguns outros e eu peço, né, se você está vendo esse vídeo e conhece algum artigo ou alguma aula ou alguma outra informação acerca deste tema que não está aqui, certo? Nem no vídeo, nem na descrição, coloca aí nos comentários, tá? Para ajudar a mim, que sou interessado no assunto, e também a outras pessoas que chegarem a esse vídeo, tá? Mas tem aí uma série de links de artigos em que o professor Olavo tratou desse assunto e eu coloquei separado por datas, porque é muito importante, né, quem quer realmente conhecer o pensamento do professor Olavo, quem quer saber como ele pensava a religião, ler esses artigos na ordem, porque na medida em que os anos vão se passando, o professor Olavo vai tendo cada vez mais maturidade intelectual. Né? Quem sou eu para julgar a maturidade? Não estou falando que ele era imaturo, mas é evidente que uma pessoa que estuda, quanto mais ela estuda, mais maduro intelectualmente ela vai se tornando, mais inteligente ela vai se tornando. Tá lá, os artigos desde os anos 2000, certo? E tem uma cacetada de artigos, tem mais de 30 artigos aqui, se não me engano, que eu selecionei até 2018, certo? Do ano 2000 até 2018.
E em seguida tem uma lista de aulas do COF em que ele tratou do assunto. Tem muitas outras em que ele falou também de simbolismo, mas eu deixei aqui selecionadas apenas as que ele falou de religião, certo? Catolicismo, Concílio Vaticano II, de simbolismo, tocando especificamente na cosmovisão cristã, certo? Tem aí uma série de aulas e as minhas favoritas da 300 até a 303 também estão aí, certo? A seguir, tem uma lista de cursos em que o professor Olavo tratou do assunto, certo? Detalhe, eu estou falando isso aqui, gente, não significa que, por exemplo, a última aula mencionada ali do COF é 428. Não significa que eu assisti as 427 anteriores, tá? Eu assisti ali, sei lá, umas 120 aulas do COF, mais ou menos, assim, seguidas, e depois eu fui selecionando outras aulas, certo? Aquelas aulas ali que começou a falar de Descartes, meu Deus, não estava com cabeça para aquilo, não consegui, pulei. Depois eu voltei para algumas outras, reassisti algumas aulas, enfim, e fiquei saltitando. Não sou assim, meu Deus, eu sou aluno do Olavo de Carvalho, né? Não estou entrando aqui nesse rol, não estou dizendo isso. Né? Acompanho, admiro, despertou meu interesse pelos estudos, tá? E estamos aí, né? Estou aí estudando, só estou querendo, né, dar minha contribuição no assunto, não estou aqui querendo bancar de intelectual, não. E, inclusive, os cursos avulsos do professor Olavo, os que eu ouvi, né, os que eu assisti, foram selecionados, tá? Não assisti todos, principalmente quando ele fala de política, não me interessa, tá? Nunca tive gosto pelo assunto. Tem aí 2 vídeos, inclusive, onde eu falo, né, um pouco sobre essa questão de minha posição política, né? Eu não gosto desses assuntos, nunca tive interesse. Quando eu estava interessado no assunto, era mais por oba-oba, por estar ali querendo estar no meio do grupo, né? Coisa de jovem, né? O imbecil coletivo não é só de um lado da política, não, do outro também tem. E aí, né, eu estava no bolo. Mas enfim, nenhum dos cursos que falam de política eu ouvi, eu assisti. Nenhum. Não tive interesse, não fui atrás. Né? Dos que eu ouvi, dos que eu assisti, eu digo sempre ouvi porque eu mais escutava do que assistia, né? Era muito raro eu parar para sentar e assistir uma aula do professor Olavo mesmo. Eu ficava mais ouvindo, só em áudio, né? Eu sou muito dessa questão do ouvir, tá? Para mim, eu consigo prestar mais atenção quando eu estou ouvindo do que se eu parar para sentar e ficar vendo ali na tela. Tanto que o curso de metafísica foi um que eu nunca consegui concluir. Eu já tentei começar esse curso umas 3 vezes e por conta do áudio ser um áudio ruim, eu nunca consigo concluir. Então, é um curso que eu tenho realmente muita dificuldade, muito interesse, né? Um dia, né, talvez, que eu consegui de fato parar para sentar e dessa vez sim prestar atenção, porque eu não vou conseguir ficar só ouvindo, porque o áudio está ruim, aí talvez eu conclua. Né? Mas é um dos cursos em que ele trata, né? Trata do assunto de religião. Antes desse, ele deu filosofia da ciência. Foi lá que eu ouvi colocações muito boas do padre Paulo Ricardo nas aulas, tá? Padre Paulo como aluno, certo? Participando lá e fazendo colocações interessantíssimas. Então, filosofia da ciência ele deu em 2010, tá? Inclusive, não sei se antes ou depois, mas no mesmo ano em que o professor Olavo voltou a receber os sacramentos, tá? Aí veio Metafísica em 2011, Raízes da Modernidade também em 2011, no mês de outubro, um curso muito bom, Raízes da Modernidade. E as duas grandes colunas do pensamento religioso do professor Olavo. Esoterismo, que foi de fevereiro a março de 2017, e Simbolismo e Ordem Cósmica, que foi em 2018. Tem até uma aula aberta, que é uma aula inaugural, certo? Não é a primeira aula oficial do curso, mas é uma aula inaugural, em que inclusive está o Bernardo, o Roberto Malê e... não me lembro agora se é o Silvio Grimaldo, enfim, tem 3 caras lá junto com o professor Olavo nessa aula. Né? E aí ele começa, em 2018, o que estava acontecendo no Brasil em 2018? Né? Se você não se lembra, faça uma retrospectiva aí que eu não vou tocar nesse assunto. Mas o professor Olavo fala, no momento tão importante para o Brasil, por que eu vou parar para falar de simbolismo? Porque esse assunto é muito mais importante do que o que está acontecendo. Ele diz isso na aula. Então, realmente, a gente precisa prestar atenção, tá? No simbolismo e, claro, na religião, certo? E alguns livros ele também tratou, né? A Dialética Simbólica, um dos mais antigos
livros publicados do professor Olavo, que inclusive o ensaio que dá título ao livro, esse A Dialética Simbólica, ele escreveu quando ele estava ingressando na tarica, certo? Então a gente percebe que ele tem consciência do seu próprio pensamento, né? Ele sabe o que sabe e sabe que sabe o que sabe. E aí ele consegue fazer esse filtro das coisas que eram boas e que continuam sendo verdadeiras mesmo desde aquela época, certo? Aí ele pegou, filtrou e colocou aqui, junto com também um ensaio sobre o filme Silêncio dos Inocentes, que foi publicado também mais ou menos naquela época, né? Se não me engano, ou ele ainda estava na tarica ou ele tinha saído há pouco tempo, mas quando ele escreveu, né, o ensaio sobre o filme Silêncio dos Inocentes, estava ali muito próximo a esse período. E outros escritos, certo? Outros escritos antigos, que são muito bons. Aqui não é o livro inteiro que trata sobre religião, mas em um artigo ou outro ele acaba tocando no assunto. Tá? É um livro muito interessante. Foi um dos primeiros do professor Olavo que eu li, depois do Mínimo, é evidente. Né? O Mínimo foi o primeiro de todos. E aí depois que eu fui entrando nesses mais filosóficos. O Saber e o Enigma, que é, para mim, o melhor de todos, não em questão de qualidade, não em questão de profundidade, mas em questão dos meus interesses, certo? Eu considero o livro O Saber e o Enigma um dos livros mais urgentes do professor Olavo para quem tem interesse no assunto religião, simbolismo, cristianismo, certo? Seja catolicismo ou protestantismo, mas para a compreensão do pensamento religioso do professor Olavo e para a compreensão da cosmovisão cristã, certo? Porque aqui tem a transcrição desses dois últimos cursos dele, Simbolismo e Ordem Cósmica e Esoterismo, e também alguns outros artigos, como o da Perspectiva Rotatória, Nota sobre Simbolismo e Realidade, é o mesmo artigo, né? O nome é esse, Nota sobre Simbolismo e Realidade. A Perspectiva Rotatória é um dos capítulos desse artigo. Tem As Garras da Esfinge e tem alguns outros artigos ao final, muito bons, né? Para uma Antropologia Filosófica, Influências Discretas, A Igreja Humilhada, Arte Sacra e Estupidez Profana. Inclusive, esse último, Arte Sacra e Estupidez Profana, é um artigo excelente, é um artigo antigo do professor Olavo, que eu não coloquei na descrição do vídeo, porque não achei ele no site do seminário, tá? Não achei ele disponível. Então está publicado aqui, certo? E claro, não podia deixar de falar do Jardim das Aflições. Outra coisa, eu volto a dizer, não sou a pessoa mais qualificada do mundo para falar sobre isso aqui, porque a primeira vez que eu peguei o Jardim das Aflições para ler, eu li até a metade e não entendi nada. Eu deixei para lá. Alguns anos depois, eu peguei novamente e aí eu creio que eu consegui entender alguma coisa, né? Tá até marcadinho, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, né? Deixa eu me aproximar da câmera, não vai dar para focar. Deixa eu ver, enfim, não vai. Né? Consegui fazer algumas marcações aqui, quem me conhece sabe que eu gosto de dobrar as páginas em cima e rabiscar o livro. E apesar do professor Olavo estar falando sobre a história geral, né, do mundo e tocar em pontos como marxismo, comunismo, etc., questões políticas, é impossível não falar de religião falando desses assuntos. E se vocês lerem, né, fica aqui o convite, né, para você ler todos os artigos que estão aí na descrição do vídeo, certo? Na ordem. Você vai perceber que é impossível dissociar uma coisa da outra. E aí eu faço meu meia-culpa. Não gosto de política, mas infelizmente, estudando religião, a gente precisa tocar em alguns assuntos de política, né? Eu preciso compreender algumas coisas, porque esses assuntos estão interligados, né? Por mais que a gente imagine que não, mas estão, certo? Então fica aí a dica, certo? Para vocês terem contato, para vocês se aprofundarem. Enfim, é isso. E com esse vídeo, eu também estou inaugurando uma série de mais três vídeos que eu quero fazer no canal, que eu já queria fazer, certo? Que é um comentário a alguns artigos, algum desses artigos que estão aí na descrição do vídeo, certo? Eu selecionei 3 artigos para comentar, do mito à ideologia, que é um artigo fantástico, né? Fantástico, gosto muito desse artigo. Ele está publicado no Mínimo, certo? E está aí na descrição do vídeo. Também o Para uma Antropologia Filosófica e Como Ler a Bíblia, certo? Eu já queria fazer um comentário
uma vez eu fiz um artigo só no Telegram, mas eu queria deixar registrado aqui no YouTube porque eu percebo que aqui no YouTube as coisas fluem melhor, as coisas ficam, as coisas permanecem. Né? Quantas vezes a gente acha um vídeo de 10, 15 anos atrás? Então a coisa fica realmente registrada, tá? No Telegram, no Instagram, tudo passa, tudo passa muito rápido, então não vale tanto a pena o esforço. Agora aqui vale, aqui eu gosto, estou gostando de fazer vídeos aqui. Por isso, como eu já queria, eu pensei, né? Então, vou comentar os artigos, mas não vou comentar assim do nada, preciso fazer uma introdução, né? Até para despertar o interesse em outras pessoas em assistirem aos outros comentários que eu irei fazer. Né? Então, essa é a introdução, tá bom? Aqui é a introdução. A partir da semana que vem, eu já vou começar a comentar um desses artigos. E se até o terceiro artigo você quiser que eu comente mais algum outro específico, né, da lista, tá? Não me venha com artigos que falam de qualquer outro assunto, né, de filosofia, de política, de, sei lá, qualquer coisa, gnoseologia, né? Não, nada disso que o professor Olavo disser eu não vou comentar, porque não é da minha ossada, não tenho cacife para isso, tá? Mas algum desses outros artigos aí, se você quiser, né, manda mensagem para mim, coloca aí nos comentários, né, ou então manda mensagem lá no grupo do WhatsApp, o grupo gratuito. Provavelmente não vai caber aqui nesse vídeo, na descrição, mas em qualquer outro vídeo do meu canal tem na descrição o link para entrar no grupo Depósito da Fé, que é onde eu faço estudo da Sagrada Escritura, certo? Então estou mais próximo das pessoas por lá. Pode entrar no grupo também, que é de graça, tá? E comentar lá para a gente conversar mais de perto, se você quiser, tá? Mais um comentário acerca de algum outro artigo. Mas em todos os casos eu farei esses 3, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, considere aí cumprir a liturgia do YouTube, curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações para que esse conteúdo cresça, chegue até outras pessoas que precisam, né, despertar esse interesse, precisam conhecer um pouquinho daquilo que é o verdadeiro professor Olavo, né? Um homem que nunca bancou de santo, nunca bancou de o bonzão da igreja, de forma alguma, né? Tem até aquela história, tá? Quase que ia passar batido, quase que não ia falar, né? A famosa frase do professor Olavo, comungue e saia correndo. O que isso quer dizer, pelo amor de Deus? Se você assistir essas aulas aí do COF que estão na descrição e ler os artigos, você vai perceber que esse comungue e saia correndo não significa que a gente não deve estar inserido na religião. A gente deve estar inserido. O que ele está falando é da participação das pessoas em grupos de igreja. E por que isso? O vídeo já ia acabar e eu não ia falar dessa coisa tão importante. O professor Olavo de Carvalho, ele nasceu em 1947. Logo, ele viu o processo de mudança do Concílio Vaticano II, certo? De antemão, o professor Olavo não era tradicionalista. Ele já deixou isso evidente, ele não era tradicionalista. Mas ele tinha alguns pensamentos um pouco parecidos com o pensamento tradicionalista. Porque ele presenciou a mudança, certo? Do rito e o esvaziamento do rito. Então, o problema não foi tanto o rito, mas os celebrantes, aqueles que presidiam. E ele ainda fala, aqui no Saber o Enigma, que uma das coisas que fez com que ele buscasse conhecer a espiritualidade em outros lugares fora da igreja e demorasse para retornar foi justamente não ter encontrado respostas nos padres. Não ter encontrado pessoas cristãs católicas que conhecessem sobre o assunto da própria religião para poder respondê-lo. Né? Isso acontece muito com a gente, né? Quantos de nós, né, falo por mim, né, já buscou conhecer outras coisas de espiritualidade porque não encontrou respostas dentro da igreja? O problema está na igreja? Não, mas está nos seus representantes, né, tá nos seus líderes, nos sacerdotes, nos catequistas, que não têm muito conhecimento, né, às vezes tem muita boa vontade, mas de fato não tem conhecimento em profundidade para poder passar para as pessoas. E aí com o professor Olavo foi assim, né? No hangout dele com o padre Paulo Ricardo, eles discutem muito essa questão do concílio, e aí o professor Olavo, ele fala, a gente percebe que ele fala ali com uma certa paixão, né? Paixão no sentido
não de morrer de amores, mas no sentido de que ele está com a energia ali, sofrendo, né? Aquele choque de realidade que ele teve ao ver o rito antigo e de repente ver o novo rito e os novos tipos de sacerdotes no meio onde ele estava inserido, certo? Na região onde ele estava inserido. E aí o padre Paulo Ricardo faz uma leitura católica do acontecimento, certo? E aí, né, na conversa, a gente percebe como o professor Olavo ele está muito sincero, muito honesto ali na discussão, certo? Querendo realmente um alento, né, para esse choque de realidade que ele teve, mas sem nenhum tipo de pensamento tradicionalista, né? Ele não é aquele que quer acabar com a igreja, que não sei o que lá, e enfim, não estou aqui para falar de tradicionalismo, certo? Mas para dizer que ele mesmo já afirmou isso em 2017 também, que ele não era tradicionalista. Tem um post dele de Facebook deixando claro, né, que ele fala que brigar contra o mundo moderno é uma espécie de pensamento moderno. Não funciona, né? Então, como é que funciona, professor Olavo? Consertando a sua cosmovisão, tendo conhecimento do que é a cosmovisão cristã autêntica e passando isso para as pessoas. Essa é a solução. Né? E é o que me despertou também quando eu li, não sei, acho que é esse aqui, Aristóteles em Nova Perspectiva. Né? Quando eu li esse livro, eu falei, é isso. Não adianta a gente ficar com argumentos tentando convencer as pessoas, que a gente não vai converter as pessoas pelo argumento. Né? É a poética que vai fazer a mudança de dentro para fora. Tá? Então é isso, né? Fazer com que as pessoas consertem o seu modo de enxergar a realidade, o seu modo de enxergar o mundo, certo? Tendo uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão católica, autêntica. Né? É isso que vai consertando as coisas, é isso que vai resolvendo o problema. E assim o professor Olavo fez para si e quis fazer para os seus alunos e continuará fazendo porque a sua obra permanecerá por muitos e muitos anos, assim como de inúmeros outros escritores, de outros filósofos, tem, né, ecoado pelos séculos, a dele também certamente ecoará e irá contribuir com a conversão de muitas pessoas, como tem feito, tá? Então, agora sim, eu acho que é só isso que eu tenho a dizer. Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e espero você na semana que vem no comentário ao primeiro dos artigos, o do mito à ideologia. Até lá!